Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero de verdade que todos vocês estejam muito bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitora no Cinema. Eu sou Gisele Santos e sempre eu venho trazer minhas dicas e as minhas opiniões, tanto com livros, filmes e séries. Vocês nos acompanham pelas plataformas de áudio, vocês nos acompanham também pelo YouTube. Então sejam todos muito bem-vindos. Gente, se tiver algum barulho que aparecer aí no fundo, me perdoem, mas eu fiquei sem saída porque como eu tenho que gravar vídeo, infelizmente eu tô na situação aqui que ou eu vou gravar e vai ter os barulhos dos kids da parte de cima, ou então eu vou ficar sem gravar e vai dar zebra durante as nossas programações da semana. Lembrando também que nós estamos acompanhando duas séries. A gente está acompanhando uma série antiga que sai às sextas-feiras, que é Lost. Então, sem ser nessa semana, na próxima já vai sair o nosso vídeo, né? O nosso áudio da primeira temporada, completinho com os seus 25 episódios. E também nós vamos ter a análise das duas temporadas de Silo. Ambas já estão disponíveis na Apple TV. E também a gente está semanalmente fazendo a nossa cobertura de Ruptura. Hoje, então, vamos falar do segundo episódio. Aliás, um episódio bastante interessante que agora a gente vê a dinâmica do que aconteceu do lado de fora da Lumion. E a gente já começa a dinâmica do episódio sem tantas delongas mais. Esse episódio, como na temporada passada a gente viu tendo a abertura a partir do segundo episódio. Se eu não me engano, na temporada passada não teve, no episódio piloto, o primeiro vídeo, né? Não teve a abertura. Eu não tenho certeza, mas a partir do segundo episódio com certeza teve. E nessa temporada está acontecendo a mesma coisa. E na semana passada a gente viu, eu até cheguei a colocar para vocês alguns criadores de conteúdo que estão fazendo também a cobertura semanal como a gente. E nessa semana, a Nath Kreuzer, ela fez uma leitura extremamente interessante com relação à abertura da série, uma abertura que também eu concordo que tem ali diversos pontos que vão entrar durante a temporada da série. E aqui a gente pode ressaltar alguns desses pontos, como por exemplo, nessa temporada a gente deve ver uma interação tanto com o interno e o externo do mar, que a gente vê isso inclusive na própria abertura, tanto que vocês veem que o balão, ele é o balão do interno, não do externo. Então, esse balão a gente pode ver de diversas perspectivas, mas uma delas com certeza seria o que? O balão é como se que o interno está querendo sair daquele ambiente, porque se você for pensar bem, um balão você o enche de ar e ele sobe. Nele subir é o que? É como se ele tivesse com um volume grande e quer sair ali daquele ponto onde ele está e ir para um outro ponto, se for pensar bem, dando por ordem essa narrativa. Outra coisa interessante que a gente pode ver nesse episódio, tem alguns personagens ali que não tem o seu rosto desenhado, seu rosto definido. Por exemplo, a gente vê isso com a senhora Cobel, que tem ali uma parte que ela está visualizando ali todo o setor de metadados, mas ela está no lugar do rosto, uma luz no rosto, ou seja, ela continua ali vendo tudo que está acontecendo, porém nem tanto o seu rosto definido. Como também a gente tem aqueles bebês ali também em volta do mar externo. Então, isso a gente pode remeter a clones mesmo, que é uma prerrogativa que muitos criadores de conteúdo estão visualizando e pontuando bem isso. E essa dinâmica, ela acabou me lembrando, eu cheguei a comentar isso, se não me engano, no vídeo da Mikan, que essa semana a review foi no canal da Mikan.
Me lembrou muito a dinâmica que era da abertura de Westworld, que é muito dentro dessa mesma dinâmica, onde tinha aqueles moldes, né, dos androides, né, dos humanoides do parque, onde eles desciam, ficavam ali dentro daquela mistura branca, depois subiam, já meio que quase moldados, aí depois eles tinham ali aquela parte que eles passavam pelas máquinas e faziam o molde exato do que eles seriam, se seria homem, mulher, seria um cavalo ou seria um outro objeto referente ao parque. E essa questão da interação com os humanos que formariam as experiências para as histórias dos internos do parque criados por humanos. Então é como se essa série ela remetesse tanto ao Westworld como também a Lost, porque se a gente for pensar bem, tem essa questão do o que acontece com o interno, o que acontece com o externo. Lembra muito aquelas histórias de Lost, por exemplo, com relação ao que acontecia com os passageiros antes do acidente e eles na ilha e como eles estavam ali sobrevivendo à ilha. Então, tem muito dessa dinâmica aqui nessa série. Eu vi isso muito na abertura. Tem ali a questão da ovelha, né, da cabra, que remete àquela ovelha Dolly, que foi o primeiro ser que conseguiu total clonagem. Por quê? Porque a sua dinâmica, até mesmo na sua interação, ela é uma dinâmica mais simples, porque imagina-se que essa composição neural dela é uma composição mais simples, essa questão da dinâmica, são comportamentos meio que fotocopiados, digamos assim, e os seres humanos, eles têm múltiplas emoções. Então, aquela quantidade de bebês ali da abertura em volta do mar externo, a gente pode pensar também nessas sensações, nessas personalidades, nessas vivências humanas, nessas emoções e que está deixando ali o seu mar confuso, né, digamos assim. E a gente vê ali que o seu interno vai tentar entrar realmente no controle e o seu externo também. Então, eles meio que vão tentar interagir entre si e tentar moldar ali a história. Então, dentro do episódio, a gente vê que, primeiramente, a irmã do Mark, que não era a favor da ruptura, de acordo com as suas experiências com o seu interno, ela pensa melhor, fala assim, olha, vamos tentar pesquisar sobre isso. Você disse que a Gemma estava viva. E ele, né, na minha opinião, em completa negação ainda, não. Ela faleceu porque eu reconheci o corpo dela, carbonizado, mas eu consegui reconhecer. Então, esta página está fechada. Mas, diante dos acontecimentos, da insistência da empresa, de que ele, né, precisa estar lá dentro, que ele vê que o seu interno estava feliz, que ele encontrou um amor, que ele era uma pessoa mais disposta e a pessoa que ele está vendo ali mais triste, então é uma opção para que ele precise voltar à empresa. Então, ou seja, enquanto os outros externos foram demitidos e depois readmitidos, o caso do Marcos não aconteceu. Ele é importante nesse processo, ele precisa estar lá, ele precisa trabalhar, ele precisa continuar trabalhando nesse processo. A gente vê isso muito dentro da dinâmica do episódio. Outro ponto que a gente relembra do episódio com relação à senhora Cobel. Ela foi demitida, a gente viu isso na temporada passada, mas eu acho que ela sabe de mais coisa, porque o Mark, ele é importante nesse processo. Eu imagino que ela também está usando como cobaia, porque é até uma questão que os próprios criadores de conteúdo estão pensando, que há uma possibilidade de tentar reviver a mãe dela. Eu imagino que a mãe dela passou também pela ruptura, que a mãe dela também trabalhou na unidade e ela está tentando reviver a mãe dela. É uma possibilidade até deles estarem tentando reviver o criador da Lumion. É uma ideia que alguns aí estão vendo
E seria, assim, uma ideia interessante tentar criar um clone dele com as emoções e as experiências todas que ele viveu, perpetuando essa história. É um outro ponto que a gente vê no episódio, é que não passou 5 meses, é que tudo foram produtos de uma manipulação. Aquele jornal, né? Aquela ideia dos internos estarem ali, aqueles outros internos que entraram, né? 2 demitidos de outras filiais, outros que vieram praticamente transferidos, né? E que a empresa está pouco se lixando, um deles vai ter que pagar uma multa gigantesca e trabalhou só 3 dias. Então, todo esse processo do que aconteceu, dessa interação dos internos com os externos, mas as declarações da filha do Keegan, que ela acabou tendo que se retratar diante a imprensa. Foi com 3 dias. Então, eles foram muito eficientes. Outro ponto que a gente vê nesse episódio, e é muito claro, é que esse processo de ruptura, ele é mais caótico do que se pensa. É porque a ideia que as pessoas, que a comunidade tem com relação a esse processo, é como se você fizesse 2 personalidades da pessoa. Vocês estão lembrados daquela parte que um deles tenta conseguir um novo emprego que ele não consegue, quando ele fala que ele passou pelo processo de ruptura, muda tudo? Pois é, então a comunidade, ela entende esse processo como mais complexo do que se pensa. É como se fizessem 2 pessoas diferentes. Outra coisa é o Eve com aquela ligação que a gente não faz ideia para quem que é. Olha, o meu interno viu a mensagem. Então, ou seja, e que mensagem que seria essa? Será que é aquela parte do corredor escuro, aqueles quadros pintados ali de escuro? Seria uma opção. E eu estou imaginando que realmente com aquela doutora que tentou fazer o processo de reintegração do Peter. Vocês estão lembrados na temporada passada? Que ela entregou para o Mark aquele cartão para ele acessar a central. Então, pode ser com essa doutora que ele está tentando entrar em contato. Outra coisa que me deixou encafifada no processo, né, nesse episódio, é com relação à Dima. Tem gente que está achando que a Dima, na verdade, ela não morreu no acidente. Na minha visão, eu imagino que ela eu acho assim que ela está em coma, tá? Mas eu imagino que a Lumion pode ter provocado o acidente dela. Não sei, eu fiquei com esse ponto pra, assim, questionando isso, porque às vezes, tipo assim, ela pode ter sofrido algum acidente, ela pode ter sofrido a ruptura antes de se acidentar, eu imagino isso. Ela pode ter sofrido a ruptura antes de se acidentar, pode ter enlouquecido por alguma forma, eles pegaram ela, provocaram um acidente, colocaram um outro corpo ali para o Mark acabar, assim, ele acabar aceitando que é a esposa dele e ela está em criogenia. Não sei, eu fiquei com essa questão aqui, pensando isso. E que a senhora Cobel sabe de mais coisa, com certeza. Isso ela sabe mesmo. Com relação a ela meio que foi assim, olha, eles viram que ela é importante, que ela sabe demais, que ela é valiosa no processo, só que eles tentaram reintegrar ela. Falaram assim, olha, gata, vamos lá. Você é muito importante nesse processo, só que para você não ficar solta no baile, eu vou te trazer aqui para o conselho. Vou inventar aqui um quadro para você e você vai ficar aqui pertinho e eu vou te acompanhar de pertinho também. Ela, que não é nada boba, falou assim, olha, eu vou pensar, sabe? Essa proposta é boa, mas eu vou pensar no caso. É curioso, sabe? E quando o Mark externo acaba confrontando ela, ela fala, engraçado, você já era para você ter pedido demissão, você é fácil demais de manipular. Então, assim,
é um episódio de, assim, tacando iscas, sabe? Eu fiquei com essa impressão. É um episódio extremamente envolvente, extremamente curioso, e eu acho que essa temporada vai dar bastante pano para manga. E outra coisa que vários criadores de conteúdo pensaram, e depois eu comecei a analisar bem, a cidade em si, ela não tem um nome. Não sei se vocês já repararam isso. E é como se algumas placas tenham aquela lógica de ter a foto, né, do Keegan. É curioso porque essa cidade não tem nome, e tem algumas cidades que tem, por exemplo, uma empresa ali e a cidade fica com o nome daquele criador, né, daquele fundador daquela indústria. É estranho que essa cidade ela não tem um nome, né? E assim, será que toda a cidade é um projeto? Porque esse projeto da ruptura está tentando ser vendido para outras pessoas, para outras empresas. Curioso, bem curioso. Já tô curiosa para saber o que vai ser do próximo episódio. E vocês, o que vocês acharam do episódio? Gostaram? Não? Quero saber muito a opinião de vocês. E, gente, acho que é isso. Acho que eu não tenho mais nada para falar, não. É um episódio bem interessante, vendo o que aconteceu do lado de fora. E vamos ver na próxima sexta o que vai acontecer. E pra gente, o episódio sai no domingo. Muito obrigada, gente, para vocês que estão nos acompanhando. E é isso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Nos vemos então na próxima semana. Um forte abraço e não esqueçam, a gente continua com a cobertura das outras séries. Silo vai chegar também. Nós vamos falar sobre tudo isso e outras séries que vão entrar no catálogo neste ano e outras coisas mais que estão chegando.